Fala galera, eu começo esse vídeo de hoje um pouco mais triste, um pouco menos animado do que normalmente, porque infelizmente a gente recebeu a notícia que uma funcionária querida de nossa escola nos deixou, né? Rose, que fica ali na sala de repouso, na enfermaria, infelizmente ela, né, contraiu a Covid-19 e veio a falecer. Claro que não cabe a gente ficar aqui analisando qual foi a situação, o que levou ela a contrair o vírus. Eu acho que o mais importante é a gente perceber que temos que nos cuidar, né? Quantas e quantas vidas já foram perdidas pelo mundo? Não é pouca coisa não, gente. E infelizmente chegou muito perto da gente. Chegou na nossa escola, chegou no nosso grupo. Alguns de vocês já tinham, né, passado por isso com parentes, com amigos. De repente, até alguns de vocês já tenham passado por isso também, né? De ter contraído a doença. Então, vocês que já passaram por isso de perto sabem do que eu estou falando. Então, meu desejo aqui, meu apelo, na verdade, é que vocês procurem se cuidar, tá? Que vocês permaneçam juntos, tá? Firmes e fortes. Não é um momento fácil, né? A gente está aí com o Marquinhos também internado, passando por essa barra, mas que graças a Deus está melhorando, aos poucos, mas está melhorando. Então, eu peço que aqueles que têm uma religião, que dentro da sua religião peçam, não só por Marquinhos, mas por todos que estão doentes, por todos que estão passando por isso. Quem não tem uma religião específica, mas que emane pensamentos positivos, energias positivas e que levem a sério tudo isso, tá, gente? É um momento duro, é um momento difícil. A gente tem que tirar as lições dessa fase que a gente está vivendo. Espero que sejam lições positivas e que a gente saia melhor de tudo isso, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, cuidem de todos que estão próximos de vocês. Se cada um fizer a sua parte, acho que a gente consegue sair dessa o quanto antes, tá bom? O vídeo de hoje é para falar sobre classificação de funções. A gente vai continuar a falar de classificação de funções. É a terceira parte, na verdade, a parte final, tá certo? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Nós já vimos anteriormente que essas classificações que nós estamos falando se dão pelo fato das funções terem características específicas, né? A ponto de receberem uma determinada classificação. Hoje nós vamos falar sobre as duas últimas. Eu vou tratar do que é uma função sobrejetora e vou tratar do que é uma função bijetora, tá certo? Vamos lá. Função sobrejetora. Eu vou ler aqui a definição para vocês e aí depois eu tento botar numa linguagem mais simples. Uma função f de A em B é sobrejetora ou sobrejetiva quando para qualquer elemento y de B, então isso aqui é importante, para qualquer elemento y pertencente a B, pode-se encontrar um elemento x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Então, ó, pode-se encontrar um elemento x pertencente a A, tal que f de x seja igual a y. Ou seja, f é sobrejetora quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isto é, quando a imagem da função é igual ao conjunto B. Vamos só relembrar algumas coisas aqui importantes. O conjunto B, ele é o nosso contradomínio, tá certo? O conjunto B é o contradomínio. E o que é o contradomínio? O contradomínio é aquele conjunto onde nós vamos encontrar os possíveis valores de y, os possíveis resultados, né? É o conjunto de chegada. Vocês devem se lembrar que quando nós estudamos a definição de função,
nós falamos que, obrigatoriamente, todo elemento do domínio precisava estar associado a uma imagem. Mas isso não acontecia para o contradomínio, ou seja, os elementos do contradomínio, eles não obrigatoriamente precisariam estar sendo relacionados, ou seja, no contradomínio poderia haver elementos sobrando, como eu chamava naquela época, poderiam ter elementos solteiros, né? Então, o contradomínio ele não é obrigado a usar todo mundo. E aí nós vimos o quê? Aqueles elementos do contradomínio que foram utilizados faziam parte do conjunto imagem. Então, basicamente, a função ela é pensada em cima de três conjuntos. O conjunto de partida, que é o domínio, que obrigatoriamente tem que ser todo ele utilizado, né? O conjunto de chegada, que é o contradomínio, que não necessariamente precisava ser todo utilizado, e o conjunto imagem, que era formado pelos elementos utilizados do contradomínio. Quando nós falamos em função sobrejetora, a gente impõe a seguinte condição, que é essa aqui, ó. O conjunto imagem obrigatoriamente precisa ser igual ao conjunto B, que nesse caso é o contradomínio. Então, o que eu estou dizendo para vocês é isso aqui, ó. Então, a função é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao contradomínio da função. É isso que está sendo dito. Ou seja, no contradomínio não pode sobrar ninguém para a função ser sobrejetora, tá certo? Lembrando, vou recapitular. Para ser função, poderia sobrar elemento no contradomínio, sem problema. Mas para ser uma função sobrejetora, não pode sobrar elemento no contradomínio. Olha aqui a ênfase, ó. Todo elemento de B. Todo elemento de B, ou seja, não pode sobrar ninguém. Então, o conjunto imagem obrigatoriamente tem que ser igual ao contradomínio para que aquela função seja classificada como sobrejetora, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver uns exemplos aqui para ficar melhor de entender. Nesse primeiro exemplo, ora, aqui o primeiro conjunto é o domínio, aqui nós temos o segundo conjunto, o contradomínio, e somente três elementos foram utilizados, ó. Somente esses três sujeitos aqui têm seta chegando neles. Então, esses três elementos formam o conjunto imagem. Notem que nesse caso, sobraram elementos do contradomínio. Ó. Sobrou um elemento aqui e sobrou um outro elemento aqui. Então, tem dois elementos sobrando. Se tem dois elementos sobrando, o contradomínio não é igual ao conjunto imagem. Tá? No exemplo 1, o conjunto imagem da função é diferente do contradomínio. Então, nesse caso, esse exemplo 1, nós não temos uma função sobrejetora. Então, não é sobrejetora. Tudo bem? Vamos lá para o exemplo número 2. Olha aqui, ó. No exemplo 2, esse aqui primeiro tem gente chegando nele. Todo mundo tem alguém chegando, ó. Todo mundo foi utilizado. Então aqui está o contradomínio, está o conjunto imagem, perdão, que eu destaquei de verde. Ficou alguém de fora? Alguém ficou sem par? Ficou sem ser utilizado? Não. Nesse exemplo 2, o conjunto imagem da função é também o contradomínio. Ficou exatamente igual, não ficou ninguém de fora. Então, nesse caso, esse exemplo 2, essa função é sobrejetora. Então, exemplo 2 é sobrejetora. Exemplo número 3. Vamos olhar aqui. De novo, ó, todo mundo foi utilizado. Ó. Essa galera aqui, todo mundo aqui tem par. Não ficou ninguém de fora. Lembrando que eu estou olhando o contradomínio, não estou me preocupando com o domínio. O domínio nós já sabemos que por se tratar de função, o domínio tem que ser todo ele utilizado. Então, nossa preocupação aqui não é com o domínio. Para saber se é sobrejetora,
nós devemos analisar contradomínio e conjunto imagem. Então, de novo, no exemplo 3, o contradomínio e o conjunto imagem são iguais. Logo, o exemplo 3, nós temos uma função sobrejetora. Então, no diagrama é tranquilo, né? Não tem muita dificuldade não, porque como a gente está visualizando os elementos, fica fácil de perceber se tem alguém de fora ou não. Vamos lá para exemplos agora na lei de formação da função. Vamos lá. Exemplo 4. F de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1. Lembrando que nossa preocupação é com o contradomínio, que é esse segundo conjunto aqui. No caso, é todo o conjunto dos números reais. Aqui está a lei de formação da nossa função. Eu vou trocar f de x por y, tá? Porque para muitos fica mais fácil de enxergar com y. X ao quadrado menos 1. Então, recapitulando. Para uma função ser sobrejetora, todo elemento do contradomínio precisa estar associado a pelo menos um elemento do domínio. Então, todo elemento do contradomínio precisa ser um resultado de pelo menos um x do domínio. Então, como é que eu vou fazer isso na lei de formação? A gente vai partir de uma linha de raciocínio que nós também utilizamos quando a gente falou em função injetora. A gente vai partir do seguinte princípio. Meu foco é tentar provar que essa função não é sobrejetora. Então, a gente vai focar nisso, tentar provar que ela não é sobrejetora. Porque é muito mais fácil a gente tentar descobrir que ela não é do que descobrir que ela é. Porque, vamos lá, lá na definição eu coloco, todo elemento do contradomínio tem que estar associado a um elemento do domínio, a pelo menos um. Quando tem esse todo, qual é a dificuldade? Não adianta você testar 5, 6, 7, 8. Porque se o conjunto, se o contradomínio tiver infinitos elementos, você não vai dar conta de testar todos eles. Já para você provar que não é, basta você descobrir um que fale. Ou seja, basta você encontrar um elemento do contradomínio que não esteja associado a nenhum domínio. Ou seja, um elemento do contradomínio que não seja resultado daquela função. Ok? Caso você fale nessa sua busca, aí sim você pode afirmar que a função é sobrejetora. Então, vamos lá. Qual vai ser nossa linha de raciocínio aqui? Então, o contradomínio é R. Olha aqui. Então, galera, pense aqui comigo. Será que tem algum número real que eu coloque no lugar do y de tal forma que essa igualdade nunca seja verdadeira? Ou seja, que essa igualdade seja impossível, lembrando em números reais. Então, faça esse trabalho mental aí. Será que tem algum valor que eu coloque no lugar do y que eu torne essa igualdade impossível? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem em exemplos. 1, 2, 3. Espero que tenham conseguido pensar em algum exemplo, porque existe. Olha só, eu vou pegar e vou colocar y igual a menos 2. Eu posso colocar y igual a menos 2, porque menos 2 é um número real. Colocando y igual a menos 2, nós teríamos menos 2 é igual a x ao quadrado menos 1. Arrumando isso aqui eu tenho menos 1, então preciso fazer mais 1 do outro lado. Menos 2 mais 1 igual a x ao quadrado. Menos 1 igual a x ao quadrado. Então, daqui a gente conclui que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Só que a raiz quadrada de menos 1, como nós sabemos, não pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, se tratando de números reais, essa igualdade aqui ela é impossível. Porque não existe nenhum número real que torne isso aqui verdadeiro. Ou seja, é como se no diagrama acontecesse o seguinte. O menos 2 ele está aqui, ó. Ele vai estar sobrando
ninguém do conjunto, do primeiro conjunto, do domínio, vai estar chegando nele. Porque, repito, não tem nenhum valor de x, nenhum número real que eu possa colocar no lugar do x que faça o resultado dar menos 2. Então, o menos 2 ele ficaria de fora do conjunto imagem. Aqui seria o conjunto imagem, ó. Só estou desenhando para ilustrar, tá, galera? Aqui seria o conjunto imagem, todo mundo chegando nele, ó. Eu teria vários números aqui, só que o menos 2 está de fora. Ninguém vai chegar no menos 2. Então, essa função não é sobrejetora. Existem outros números que também tornariam essa igualdade impossível, tá? Só que, inclusive, vocês podem ter pensado em outros exemplos. Só que eu não preciso achar vários. Basta eu achar um. Se eu descobrir um elemento que torne essa igualdade impossível, pronto, já é mais do que suficiente. Que foi o que eu fiz aqui. Eu pensei no menos 2, tá bom? Vamos lá para o exemplo número 5. F de RR definida por f de x igual a x mais 1. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou trocar aqui o f de x e vou botar y. Y é igual a x mais 1. Nosso contradomínio está aqui. É o conjunto dos números reais. Então, mesma linha de raciocínio. Você vai ter que pensar se existe algum número real que você coloque aqui no lugar do y e que torne essa igualdade impossível de ser resolvida dentro dos números reais. Então, eu vou repetir. Você tem que pensar se existe algum número real que você coloque no lugar do y e que torne essa igualdade impossível. Vou dar 3 segundos aí novamente. 1, 2, 3. Se você encontrou um valor para y, você está fazendo errado. Nesse caso, não tem nenhum número que eu coloque no lugar do y que faça essa igualdade dar falsa, dar impossível. Por que não existe nenhum número? Ora, pensa aqui comigo. Vou supor um valor aqui. 7. 7 é igual a x mais 1. Ora, aqui ficou tranquilo. 1 passa subtraindo 6. Ah, coloca um número decimal, professor. Tudo bem. E negativo. Decimal e negativo, para ficar bem difícil. Ok. Menos 1,7 igual a x mais 1. Mais 1, a gente vai subtrair 1. Então, menos 2,7 é igual a x. Consegui resolver também. Ah, vou complicar. Coloca aí um número irracional. Raiz de 3. Ok. Raiz de 3 é igual a x mais 1. Vai ficar raiz de 3 menos 1 igual a x. A diferença aqui é que, nesse caso, raiz de 3 menos 1 vai dar um número irracional. Não é uma conta impossível de resolver, mas aqui vai dar um número que é uma dízima não periódica. Então, mas ainda assim faz sentido. Isso aqui que está escrito, né, raiz de 3 menos 1, não é algo errado, não é algo impossível. Se você jogar na calculadora, a calculadora vai resolver isso para você. Diferente do exemplo 4. Se você botar na calculadora raiz quadrada de menos 1, a calculadora vai dar erro. Porque a calculadora só trabalha com números reais. Perceberam a diferença? Então, independente do número que você escolha para colocar no y, vai ser sempre possível. Porque olha o que é que eu vou ter que fazer. Quando você colocar algum número no lugar do y, vai ficar tananã, que eu vou deixar y aqui, é igual a x mais 1. Esse mais 1 eu vou ter que subtrair 1. E uma igualdade como essa, y menos 1 igual a x, ela é sempre possível. Ela é sempre possível. Independente do número real que você coloque. Porque você sempre consegue subtrair 1. Ok? Então, nesse caso, como a gente não descobriu nenhum número que tornasse essa igualdade impossível, até porque não existe esse número, nós podemos afirmar que essa função é sobrejetora. Ah, professor, é no chute? Não, não é no chute.
Claro que a gente tem que ter uma linha de raciocínio, tem uma estimativa, mas você tem que pensar um pouco antes. Você também não vai sair de forma aleatória. Repara que no exemplo 4, eu já fui no menos 2. Já cravei o valor que eu queria, porque eu pensei um pouco antes. Não adianta você sair colocando 0, 1, 2, 3. Aí você pode perder tempo, tá? Então sempre para um pouquinho para pensar antes. A minha dica é a seguinte, ó. Analise com calma a lei de formação. Olha o que está escrito, né? F de x igual a x mais 1. Então, para interpretar. Olha de cima. F de x igual a x ao quadrado menos 1. Por que que aqui nessa de cima já tinha um indício de que essa função poderia não ser sobrejetora? Porque, ora, x ao quadrado, nós sabemos que nunca vai dar negativo. Nunca vai dar negativo, né? Um número real ao quadrado ou dá zero ou dá positivo. Então você já sabe que x ao quadrado não tem como dar negativo. Tá bom, aí eu pego esse número e subtraio 1. Então eu tenho um número que não é negativo e desse número eu tiro 1. Ok, vamos pensar assim, na pior das hipóteses, qual o menor valor possível para x ao quadrado? O menor valor possível para x ao quadrado é 0. Então eu pego 0. Do 0 eu subtraio 1. Então, o menor resultado possível para essa conta toda é menos 1. Não tem como y dar um número menor do que menos 1. Por que não tem como? Vou repetir. Porque eu tenho certeza que x ao quadrado, no mínimo, é 0. Então, se eu pegar 0 e subtrair 1, eu vou encontrar menos 1. Então, não tem como essa conta dar menos 2. Por isso que eu já fui direto nesse valor, tá bom? Então, é praticar. Claro que a gente vai ter atividade sobre isso, tá bom? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Vamos lá agora para 2 exemplos no gráfico, tá bom? Melhor dizendo, 3 exemplos no gráfico. Bom, como é que a gente vai fazer a análise? Ora, nós já aprendemos a analisar gráfico de função. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai no gráfico identificar qual é o conjunto imagem. Depois que nós identificarmos o conjunto imagem através do gráfico, nós vamos comparar com o contradomínio. Então vamos lá. Olha aqui o exemplo 6. O contradomínio está aqui em cima. O contradomínio, mais uma vez, é o conjunto dos números reais. Qual é o conjunto imagem dessa função? Ó, vamos aqui comigo. Ó. Esse gráfico ele vem subindo. Lembrando que o conjunto imagem é vertical, né? Ele vem subindo, crescente, atinge esse ponto aqui, vou botar uma bolotinha aqui para dar um destaque, e depois ele começa a descer. Então, o máximo que esse gráfico chega é nessa altura aqui, ó. Que eu não sei quanto é, mas nem vem ao caso. Eu vou botar uma letra aqui representando. É um determinado R. Logo, eu posso afirmar que o conjunto imagem dessa função é de menos infinito, que está vindo lá de baixo, até o máximo que ela atingiu, que é R, R fechado. Esse R é algum número positivo, que não vem ao caso na questão. Por que não vem ao caso? Porque o que me interessa é comparar isso aqui, ó. Olha quem é o contradomínio, conjunto dos números reais, ou seja, pega todos os números. Olha quem é o conjunto imagem, de menos infinito até um determinado valor R. Então, o contradomínio e o conjunto imagem são iguais? Não. O conjunto imagem deu diferente do contradomínio. Se o conjunto imagem é diferente do contradomínio, essa função do exemplo 6 não é uma função sobrejetora. Não é sobrejetora. Vamos lá para o exemplo 7. De novo, ó. Contradomínio continua sendo R. Então tá aqui o gráfico, ó. É uma reta nesse caso, né? Vem lá de baixo, está subindo, 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 subindo. E continua subindo infinitamente. Ou seja, não tem limite inferior, nem tem limite superior. Então eu posso afirmar que o conjunto imagem dessa função é o conjunto dos números reais.
comparando contradomínio com imagem, eles são o quê? Exatamente iguais. Conjunto imagem é igual ao contradomínio. Consequentemente, essa função é sobrejetora. E o exemplo 8, vamos lá. O gráfico vem aqui de baixo, ó, tá subindo, subindo, subindo e continua subindo. De novo, não tem limite inferior e não tem limite superior. Se não tem nenhum dos dois limites, o conjunto imagem, mais uma vez, é o conjunto dos números reais. O contradomínio está aqui, que também é o conjunto dos números reais. Então, comparando um com o outro, eles são exatamente iguais. E se eles são iguais, a gente pode afirmar que essa função é sobrejetora. Então, é mais rápido analisar pelo gráfico do que pela lei de formação, perceberam? Então, pelo gráfico, realmente é um pouco mais rápido, um pouco mais prático. Tá certo? Então, função sobrejetora, basta a gente verificar se há elementos do contradomínio que estão sobrando, que estão sem par. Se o conjunto imagem for igual ao contradomínio, ou seja, se todo mundo do contradomínio tiver par, a função é sobrejetora. Se tiver alguém sem par, a função não é sobrejetora. Simples assim. Vamos lá para a última classificação. Função bijetora. Vou ler aqui a definição para vocês. Uma função f de A em B é bijetora ou bijetiva se ela for simultaneamente, olha, isso é importante, se ela for simultaneamente injetora e sobrejetora. Ou seja, se você estiver classificando a função, aí você classificou ela como injetora, depois classificou ela como sobrejetora, automaticamente ela vai receber a classificação de bijetora. Quando isso ocorre, dizemos que há uma bijeção ou uma correspondência biunívoca entre A e B. Sendo bem honesto com vocês, não precisam se preocupar muito com essa nomenclatura aqui não, tá? Correspondência biunívoca entre A e B é mais um termo técnico que nós matemáticos utilizamos quando há uma correspondência elemento por elemento, ou seja, de 1 para 1. Cada elemento de A tem um par, um correspondente no conjunto B e vice-versa. E cada elemento do conjunto B tem um par no conjunto A. Então, a correspondência biunívoca é essa situação que é de 1 para 1. Um de A tem um de B e um de B tem um de A. Tá? Sem sobrar ninguém, sem ninguém ser infiel. Tá bom? Então, não é uma novidade, tendo em vista que nós já falamos sobre injetora e bijetora. Então, vamos lá, direto para os exemplos. São bem parecidos, tá? Eu aproveitei alguns exemplos que nós já tínhamos visto anteriormente. Então, vou aproveitar para recapitular. Olha essa primeira. Todo elemento de A tem o seu par em B. Isso é obrigatório para ser função. Agora, olha que interessante. Não há ninguém repetido, né? Repare que é de 1 para 1. Ou seja, no segundo conjunto, no contradomínio, não tem ninguém infiel. Se não tem ninguém infiel, essa função ela é injetora. O exemplo 1, nós temos uma função injetora. O conjunto imagem está aqui. E aí ficou gente de fora do conjunto imagem, né? Olha esses dois aqui. Tem dois amiguinhos que estão sem par. Perceberam? Esse, deixa eu botar meu laser aqui em cima. E esse também está sem par. Se tem dois elementos sem par, na verdade, se já tiver um elemento sem par, a gente pode afirmar que não é sobrejetora. Ora, se ela não é sobrejetora, então, por isso daqui, ó, ela é injetora, mas não é sobrejetora. Logo, deixa eu escrever aqui em cima, ela não é bijetora. Ela é apenas injetora. Exemplo 2. Repare que todo mundo aqui está sendo fiel. Ó. Esse é fiel,
esse daqui também é, esse também é e esse também é. Quando todo mundo do conjunto imagem é fiel, a função é injetora. Qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem é todo mundo que tem par. Essa galera toda aqui tem par. Ficou alguém de fora? Não, não ficou ninguém de fora. Todo mundo tem par. Então essa função ela é sobrejetora. Ora, se ela é injetora e é sobrejetora, então ela é bijetora. Último exemplo. Esse amiguinho aqui, ó, a gente já começa logo com ele. Último exemplo desse slide, tá? Esse aqui já não é fiel, tá vendo? Ele está ligado a dois elementos do domínio. Então aqui a gente já começa sabendo que ela não é injetora. Só isso já seria suficiente para eu afirmar que ela não vai ser bijetora, né? Mas só para a gente relembrar, vamos lá, seguir em frente. Conjunto imagem. Essa galera toda aqui é o conjunto imagem, né? Ficou alguém de fora do conjunto imagem? Não, não ficou ninguém de fora. Então, essa daqui é sobrejetora. Porém, como nós já tínhamos visto antes, se ela não é injetora, isso já é suficiente para a gente poder afirmar que ela não é bijetora. Tá? Então, não é bijetora. Apenas o exemplo 2 representa a função bijetora. Logo, note que a função injetora é um cenário, abre aspas aí, ideal. Ó. Repare que no segundo conjunto não tem ninguém sobrando, não tem ninguém solteiro e todo mundo é fiel. Ó, que mundo maravilhoso. Ninguém solteiro e todo mundo fiel. Relacionamentos lindos, saudáveis, estáveis. Que seja assim no futuro. Tá vendo aqui? Já as que não são bijetoras ou porque tem alguém sobrando, como o exemplo 1, ou porque tem alguém infiel. Ok? Vamos lá para outros exemplos. Vamos aqui na lei de formação. F de R em R+, definida por f de x igual a x ao quadrado. Eu vou tentar ser objetivo, tá? Até porque o nosso objetivo aqui é provar que ela não é bijetora, ou que ela é bijetora. Então, vamos aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Deixa eu mudar essa fórmula. Deixa eu botar aqui para y. Y é igual a x ao quadrado. Ora, se y é igual a x ao quadrado, eu posso afirmar que y vai ser sempre maior ou igual a zero. Eu tenho certeza disso, não tenho? Maior ou igual a zero quer dizer o quê? Se a gente tivesse que transcrever isso para um conjunto, para a linguagem de conjuntos, então daqui eu posso concluir que o conjunto imagem, que são os valores de y, é o conjunto dos números reais não negativos, R+. Olha aqui quem é o contradomínio, R+. Contradomínio igual ao conjunto imagem, essa função é sobrejetora. Então a gente não pode parar ainda, né? Se ela é sobrejetora, ainda tem chance de ser bijetora. Como é que a gente descobre se uma função é ou não injetora pela sua lei de formação? Vamos lá? Recapitulando o vídeo que a gente falou de função injetora. Tomando A e B pertencentes a R com A diferente de B. Então, vamos lá. Pegou dois números reais. Por que reais? Porque a gente está pegando aqui dois números do domínio e dois números diferentes. Agora a gente vai supondo f de A igual a f de B. Então, vamos lá. Quem é f de A? Substituindo x por A, vai ser A ao quadrado. F de B vai ser B ao quadrado. Essa igualdade ela é possível? Agora vem a pergunta. Isso é possível? Ou seja, vamos lembrar que A e B são números diferentes.
É possível que dois números diferentes elevados ao quadrado deem o mesmo resultado? Sim. Exemplo, menos 1 e 1. Faça A menos 1 e B igual a 1. São diferentes, mas elevados ao quadrado dão o mesmo resultado. Ok? Quando isso acontece, quando você encontra dois domínios diferentes que resultam na mesma imagem, então a função não é injetora. Ela não é injetora. Ora, se ela é sobrejetora, mas não é injetora, daqui a gente pode concluir que ela não é bijetora. Exemplo 5. F de RR definida por f de x igual a x mais 1. Nós já analisamos essa função hoje. Ó. F de x igual a x mais 1, nós já vimos que, deixa eu colocar, y igual a x mais 1. Para qualquer y que você coloque aqui, esse resultado vai ser sempre possível. Qualquer número real que eu coloque no lugar do y vai ser uma igualdade possível. Se vai ser uma igualdade possível, ou seja, o conjunto imagem vai ser igual a R, que consequentemente é igual ao contradomínio. Logo, essa função é sobrejetora. Agora vamos lá. Será que existem dois números A e B diferentes? Então, ó, de novo, tomando A e B pertencentes a R. Por que eu estou pegando A e B pertencentes a R? Porque aqui eu estou falando do domínio, né? Com A diferente de B. Agora vamos lá. Supondo f de A igual a f de B. Ou seja, A mais 1 é igual a B mais 1. Esse mais 1 acaba anulando, não é isso? Então, olha onde a gente chega. A igual a B. Só que nós já tínhamos visto aqui, lá no começo, a gente definiu que A é diferente de B. Ou seja, isso é impossível. Se essa igualdade é impossível, então é porque não existem dois elementos diferentes que deem o mesmo resultado. E é fácil de perceber isso, né? Se eu coloco números diferentes no lugar do x e somo 1, os resultados serão diferentes. Então essa função ela é injetora. Logo, se ela é sobrejetora e é injetora, ela é bijetora. Vamos lá para mais exemplos. F de R asterisco em R asterisco, definida por y é igual a 1 sobre x. Pronto. Aqui eu vou fazer só a análise verbal para ver se vocês entenderam bem. Claro que eu vou escrever algumas coisas. Quando a gente está aqui ó, com a fórmula y igual a 1 sobre x, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, y é o inverso de x. Aí vamos lá. Todo número real não nulo, por que eu estou falando não nulo? Porque tem um asterisco tanto no domínio quanto no contradomínio. Todo número real não nulo tem inverso? Sim. Todo número real não nulo tem inverso. O único número real que não tem inverso é o zero. Só que nessa questão, o asterisco exclui o zero. Beleza? Então, se todo número real não nulo tem inverso, eu tenho certeza que qualquer y vai ser resultado de algum x. Qualquer número que eu coloque no lugar do y vai ter um x possível. Tá? Repito, até porque o único problema é se y fosse
zero, porque nenhum número tem inverso igual a zero, tá bom? Como y não pode ser igual a zero mesmo, não vai sobrar ninguém. Então, se não vai sobrar ninguém, eu já posso cravar que essa função é sobrejetora. Então, reparem que você não precisa fazer conta, tá, galera? Basta você pensar. Será que tem algum número que eu coloque no lugar do y? Eu chego e coloque aqui no lugar do y, que vai dar um resultado impossível, que vai dar uma conta impossível? Não, não tem como. Então, essa função é sobrejetora. Agora, se ela é injetora. Qual é o raciocínio para saber se ela é injetora? Vou escrever menos, como eu disse. Como é que você tem que pensar? Tem que pensar o seguinte. Será que se eu pegar dois números diferentes aqui no lugar colocar no lugar do x, peguei um tal de x1 e coloquei aqui. Depois peguei um tal de x2 e coloquei aqui. Obviamente com x1 sendo diferente de x2. Será que tem como eu colocar dois números diferentes no lugar do x, resolver a conta e chegar ao mesmo resultado final? Nessa questão é impossível, tá? Não existem dois números diferentes que tenham o mesmo inverso, tá certo? É impossível. Se x1 é diferente de x2, o inverso de x1 será diferente do inverso de x2. Então aqui cada domínio tem a sua imagem. Não tem nenhuma imagem compartilhada. Tá? Que é essa a ideia da função injetora. Na função injetora, cada imagem tem que ser exclusiva. A imagem tem que ser fiel. Então, nessa função, cada domínio vai ter a sua imagem. Ninguém vai dividir ninguém. Então, essa função ela é injetora. Consequentemente, ela é bijetora. Próximo, 7. F de RR definida por f de x igual a 2 elevado a x. Deixa eu escrever aqui, y é igual a 2 elevado a x. Ora, vou começar analisando agora a injetora. Mesma linha de raciocínio. Será que se você pegar um certo x1 e um certo x2 diferentes e colocar no lugar do x, vai ter como o resultado ser o mesmo? Vai ter como os resultados darem iguais? Não. 2 elevado a expoentes diferentes resultará em números diferentes. 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Vão dar valores diferentes. 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a 1. Resultados diferentes. Então, se eu coloco números diferentes no expoente, eu obtenho resultados diferentes. Então, de novo, nenhum resultado será compartilhado. Logo, essa função é injetora. E aí, agora eu adianto a vocês que essa função, infelizmente, não será sobrejetora. Por que não? E olha aqui, ó, y igual a 2 elevado a x. Pegue y igual a menos 1. Essa igualdade, menos 1 igual a 2 elevado a x, é possível? 3, 2, 1. Ela não é possível. Isso aqui que eu acabei de escrever é impossível. Por quê? Porque vocês devem saber que se eu tenho 2 elevado a algum expoente, 2 é um número positivo. 2 elevado a x, mesmo que o expoente seja negativo, 2 elevado a qualquer expoente vai dar sempre maior que 0. Vai dar sempre maior que 0. Tá? Número positivo elevado a qualquer expoente dá positivo. Só que o contradomínio é R. Então, teremos elementos sem par. Né? Exemplo, menos 1. Menos 1 não é resultado de ninguém. Então, essa função não é sobrejetora. Logo, ela não é
bijetora. E vamos agora para os últimos exemplos, que são gráficos. Então vamos aqui. Exemplo 8. O exemplo 8, nós já vimos, vocês devem se lembrar que essa função não é sobrejetora, ó, porque ela tem um máximo, ela chega até um determinado número, e o contradomínio é R, então ela tinha que ser de menos infinito para mais infinito. Nesse caso, ela tem um limite superior. Então, ela não é sobrejetora. E tadinha, ela também não vai ser injetora. Por quê? Para saber se é injetora, qual é o truque? Linhas horizontais pelo gráfico. Olha essa linha que eu fiz aqui. Essa linha horizontal que eu fiz tocou o gráfico em 2 pontos. Se tocou o gráfico em 2 pontos, é porque uma mesma imagem é compartilhada por 2 domínios. Então ela não é injetora. Logo daqui a gente conclui que ela não é bijetora. O exemplo 9, nós já sabemos que é sobrejetora, porque ela vem de menos infinito e vai para mais infinito. Então o conjunto de imagem dela é R, que é igual ao contradomínio. Então ela é sobrejetora. Agora vamos olhar se é injetora. De novo, então, fazendo o teste das linhas horizontais. Se nós cortarmos todo o gráfico com linhas horizontais, alguma dessas linhas horizontais vai tocar o gráfico em mais de um ponto? Não. Em qualquer lugar que você trace linhas horizontais aqui, vai tocar o gráfico apenas uma única vez. Então, essa função é injetora. Oba! Se ela é sobrejetora e é injetora, ela é bijetora. Exemplo 10. Nós já sabemos que é uma função sobrejetora. Já fizemos esse exemplo na aula de hoje. Ela não tem limite inferior, nem tem limite superior. Então, o conjunto de imagem é igual ao conjunto dos números reais, que por sua vez é igual ao contradomínio. Então, ela é sobrejetora. Agora, traçando linhas horizontais pelo meu gráfico, dá para perceber que em qualquer parte do gráfico que nós façamos essas linhas horizontais, cada linha horizontal vai tocar o gráfico apenas uma única vez. Até porque essa função ela é sempre crescente. Então, essa função é injetora. Então, se é sobrejetora e é injetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. E a última, repara aqui, ó, o gráfico vem descendo, bateu aqui nesse ponto, começou a subir. Então, note que o conjunto de imagem dessa função, essa função ela tem limite inferior, ó. O limite inferior dela é o 0. Então, o conjunto de imagem é de 0 para cima, ou seja, R mais. Contradomínio, R mais. Então, essa função é sobrejetora. Então, está no páreo ainda. Ela é sobrejetora. Só que fazendo o teste das linhas horizontais, e nem precisa ir longe, ó. Fazendo essa linha horizontal aqui, toca em 2 pontos. Se toca em 2 pontos, a gente tem uma mesma imagem compartilhada por 2 domínios. Então, ela não é injetora. Logo, ela não é bijetora. Ok, galera? Então, não é um assunto assim dos mais complicados, mas é um assunto que exige atenção. Então, vejam com calma, se necessário, revejam a aula, façam as atividades, tá certo? E procurem tirar suas dúvidas, ok? Aquele abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.
Valeu!